Vou passar aqui para Luiz Pedro, que ele representa, inclusive, nosso gabinete, que também ele possui uma doença rara, para ele possa falar também, fazer as suas considerações. Olá, gente, boa tarde. Quero fazer uma observação bem rápida, né? Maravilhosa, né? A gente está aqui numa sessão onde debate doenças raras, né? De pessoas com deficiência. Mas não sei se vocês observaram que não há intérprete de Libras, né? Fazendo a tradução da audiência. Então, se torna difícil quando a inclusão é excluída de uma audiência como essa. Temos um representante da ABAPED, com certeza, algumas pessoas com problemas auditivos, deficiência auditiva, irá ver como eles vão saber do que está sendo trabalhado a audiência, né? Um dos meus pontos é esse, que é uma observância que eu dou para a Câmara Municipal. E o meu ponto maior que eu quero trabalhar é o seguinte: recentemente eu fui diagnosticado com a doença de BC, que é uma doença rara, né? Do CID-10M352. A doença de BC, também chamada de síndrome de BC, é uma doença crônica rara que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite, que ocorre vários problemas no corpo. Fui diagnosticado porque eu sofria com aftas durante 4 anos, sem nenhuma resposta de nada, desde 2019 até hoje. E depois de muita luta, muitos exames, a médica, a reumatologista, constatou que eu era portador da doença de BC, né? Sendo que a causa da doença de BC não existe, não foi descoberta ainda, né? Então é um trabalho complicado para saber. E através disso, além de ser uma deficiência invisível, a aceitação, a inclusão das pessoas sobre isso é complicado, porque muita gente acha que a deficiência só é aquela vista a olho nu, mas a deficiência também é a deficiência invisível, né? Tanto que recentemente foi sancionado o projeto de lei de cordão de girassol, que eu estou usando, né? Já para melhorar a inclusão dessas pessoas. As pessoas com deficiências não visíveis também têm dor, também têm dificuldade de locomoção, entendeu? A luta é essa. E para se executar uma política pública, eu curso Gestão de Políticas Públicas na UFRN. Para se executar uma política pública, o ponto maior é ter dados. Pessoas com doenças invisíveis, doenças raras, dificilmente são contabilizadas em censo, em nada. Com isso, ontem à noite, às pressas, assim que eu cheguei da universidade, criei 2 projetos de lei, né? Um institui o Programa de Informação sobre Doenças Autoimunes, né? Porque a melhor execução de políticas públicas é quando você tem um planejamento estratégico, é quando você tem dados em cima disso. Quando você tem dados, você tem a melhor forma de trabalhar. Você sabe o melhor caminho para seguir, porque uma política pública mal feita, mal planejada e mal executada, além do problema que está sendo buscada a melhoria pela criação da política pública, não dá certo, se cria outro problema público. Então, desencadeia um problema desenfreado, né? Criei esse programa, né, onde a campanha de divulgação sobre doenças autoimunes terá como objetivo divulgar as causas que podem desencadear as doenças autoimunes, esclarecer sobre os sintomas provocados por doenças autoimunes, orientar sobre diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e conscientizar e apoiar pacientes e seus familiares. A questão é a seguinte: hoje em dia muitas pessoas são portadoras de alguma deficiência invisível, mas não aceita, por achar que a pessoa com deficiência é uma pessoa limitada, é uma pessoa morta, é uma pessoa que não faz nada, mas acaba sofrendo com várias e várias doenças e não busca ajuda, né? O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa com deficiência não é uma pessoa que vive resmungando, que vive chorando. Há-se dores, sim, mas uma pessoa com deficiência pode viver tranquilamente, pode viver normal. A pessoa com deficiência, hoje em dia, ainda é visto de uma forma muito complicada. É tanto que é necessário se criar projetos de lei para assegurar uma coisa mínima que está na Constituição, que é a inclusão, né? Então, se torna complicado isso. E outro projeto de lei que eu criei é criação do Centro de Referência de Doenças Autoimunes, né? Ocorre, muitas pessoas possuem a doença autoimune e não buscam ajuda. E também é uma forma também, claro, para me ajudar, né, que eu sou gestor de políticas públicas, da captação de dados e execução de políticas públicas, né? Como eu falei, uma política pública bem feita é quando se tem dados, quando se há um planejamento estratégico e quando se há uma boa execução. No mais, o que eu quero dizer é isso, né? A pessoa com deficiência invisível sofre de muitas dificuldades, né? Porque as pessoas ainda usam de chacota. Eu não só tenho essa deficiência, eu tenho várias, né? Eu sou meio bichado das doenças, sofrido. Mas
Recentemente fui diagnosticado com essa. E a luta é grande. A luta é grande desde uma fila da lotérica, desde a gente estar no ônibus, as pessoas tratam como se fosse brincadeira. Eles acreditam muito que a deficiência é só aquela vista a olho nu. Aí o que eu quero dizer é isso, né? Como o menino falou de desenfreadamente fazer várias coisas, mas não é. Se há um planejamento, para se executar uma política pública bem feita, não é você juntar um conglomerado de médicos e executar, não. Há-se vários planejamentos, um diagnóstico participativo da população para executar a política pública da melhor forma. E gratidão, né? E é isso, eu vou apresentar os projetos para a senhora e viva as pessoas com deficiência, viva a inclusão, gente. Luiz está lá conosco no gabinete e é verdade, ele traz diversos projetos de inclusão, sobre forró. Olha, Luiz, eu queria